E olha só quem voltou às profundezas do YouTube, eu mesmo, o Prof. Gui, e hoje nós veremos a aula de tabela periódica. Editor, roda a vinheta que vamos dar. Bom, queridos, então hoje nós veremos o que é essa tal de tabela periódica, que é a ferramenta, a tecnologia mais importante na hora de estudar química. Eu não vou entrar nos méritos da história, eu não vou falar do Moseley, eu não vou falar do Mendeleev hoje, tá? Talvez numa próxima aula eu fale um pouquinho sobre eles, mas hoje eu quero ensinar vocês a usar a tabela periódica e também como ela foi constituída, tá? Para que ela serve, por que ela tem essas divisões, por que ela não tem algumas divisões e assim no mais. Fechado? Então, começando aqui, essa daqui, ó, que vocês têm aqui no vídeo de vocês, é a tabela periódica. Nota, ela é tipo um jogo de tabuleiro, né? Digamos assim. Tem, dessa aqui, no caso, tem coloridos, tem tudo mais. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisinha aqui, ó, que é essa legenda aqui, ó. Nota, nessa legenda aqui em cima, nesse caso, nós temos o número atômico, o símbolo, o nome do elemento e o peso atômico ou a massa atômica. Essa legenda pode variar um pouquinho. Às vezes a massa atômica vai estar ali em cima do símbolo do elemento, às vezes a massa atômica vai estar ali embaixo, como é o caso dessa tabela, tá? Então, é sempre importante, antes da gente resolver uma questão, antes da gente resolver uma prova, a gente ver a legenda dessa tabela periódica. Tudo bem? Então, esse era o primeiro comentário que eu gostaria de tecer. Logo após, eu preciso falar para vocês das subdivisões dessa tabela periódica. A gente tem as tradicionais famílias e períodos, né? Mas eu gosto de dividir essa tabela periódica em alguns grupos bem específicos. O grupo da configuração eletrônica dos S, o grupo da configuração eletrônica dos P, o grupo da configuração eletrônica dos D e o grupo da configuração eletrônica dos F. Fechado? Então aqui eu tenho a configuração eletrônica S, aqui P, aqui D e aqui F. Se tu não lembra, lembra aqui, ó, tá aqui nesse cardzinho a aula de distribuição eletrônica, tá? E aí a gente vai aplicar na tabela periódica essa distribuição eletrônica, beleza? Outros grupos que tem ali são os grupos A e B. O que são os grupos A e B? O grupo A é o elemento representativo, tá? É esses que terminam em S e P da tabela periódica. Os elementos do grupo B são os elementos que terminam em D e F. A gente chama esses elementos de transição, tá? Lembrando, os do grupo D são os de transição externa e os do grupo F são os de transição interna, né? Interno porque, lembra, eles estão dentro aqui dessa família 3 da tabela periódica, estão dentro desse quadradinho aqui dos lantânios e dos actínios. Fechado? Agora, vamos para o que interessa. O que quer dizer famílias e o que quer dizer períodos, tá? Primeira coisa, as famílias são as linhas verticais da tua tabela periódica. Então aqui, ó, eu tenho a linha do hidrogênio, eu tenho a linha do berílio, eu tenho a linha do escândio, tenho a linha do boro, tenho a linha do hélio. Fechado? Essas são as famílias. Mas o que representam? Representam a configuração eletrônica da última camada, ou seja, da camada de valência de um átomo. Fechado? Então, é a configuração eletrônica da camada de valência de um átomo. Então, a família do lítio, que ali o hidrogênio está ali em cima dela, ela vai ter um elétron na última camada, porque ela é dita a família 1. A família do berílio vai ter 2 elétrons na última camada. A família do boro vai ter 3 elétrons na última camada, enquanto lá a família do flúor, que é a família 17, vai acabar tendo 7 elétrons na última camada. Fechado? Outra coisa, as famílias apresentam elementos semelhantes entre si. O que isso quer dizer? Quer dizer que o flúor, por exemplo, ó, que está aqui, ó, é semelhante ao cloro, que está logo abaixo dele. Tranquilo?
Agora, os períodos, eles apresentam o número de camadas de energia que um átomo tem. Então, se a gente pegar aqui o potássio, que é o elemento de número atômico 19, olha só, ele vai estar na primeira, segunda, terceira, quarta família. Isso nos demonstra que ele tem 4 níveis de energia com seus elétrons distribuídos nesses 4 níveis de energia. Sor, mas se ele tem 4 níveis de energia, quantos elétrons ele vai ter na sua última camada, no seu último nível? Aí tu olha a família, que é 1. Então, na verdade, o potássio vai ter 4 níveis de energia ao total, onde a camada de valência dele é a 4 e ele vai ter somente 1 elétron nessa sua camada de valência. Tranquilo? E, importante, dentro dos períodos, não há semelhança entre os elementos. Nas famílias, há semelhança. Nos períodos, não há semelhança. Também é legal a gente ressaltar que os períodos eles têm uma ordem crescente de número atômico, né? Por exemplo, o potássio, continuar nele, ele tem o número atômico 19. Se tu olha aqui bem na direita o criptônio, ele vai ter número atômico 36. Então apresentam ordem crescente da esquerda para a direita de número atômico, assim como as famílias, né? De cima para baixo vai ser a ordem crescente de números atômicos. Fechado? Além disso, algumas subdivisões importantes. Os metais, que são cerca de 77% dos elementos da tabela periódica, são todos esses caras aqui mais à esquerda, ó, te liga aqui. Eles vêm desde o lítio até aqui o bismuto, o alumínio, o galho. Fechado? Então eles são cerca de 77% dos elementos da tabela periódica. Eles são muito abundantes na natureza, ok? Algumas características importantes desses metais. Eles são ótimos condutores de calor e eletricidade. Eles são malháveis. O que quer dizer malháveis? Imagina um arame. Tu consegue dobrar esse arame, né? E ele não vai se despedaçar quando eu dobrar esse arame. Ok? E ainda eles são capazes de formar fios, né? Lembra um fio de cobre? Fio de cobre é um duto, né? Então os metais são dúcteis, além de apresentar um brilho muito característico. Outra coisa legal desses metais é que a maioria deles são sólidos à temperatura ambiente, então eles apresentam um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição, né? A não ser o mercúrio. O mercúrio, ele é o único metal líquido à temperatura ambiente. Por esses metais serem ótimos condutores de calor, o mercúrio é usado em termômetros, tá? Então isso pode aparecer numa questão aí de um vestibular qualquer, tá? O mercúrio, por apresentar um bom coeficiente de dilatação, ele é usado como termômetro na nossa vida, certo? Depois, nós temos os ametais. Os ametais são esses carinhas aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, enxofre, bromo, iodo, tá? São esses caras mais da direita. Eles não são tão abundantes quanto os metais. Só para ter ideia da proporção, enquanto os metais tinham cerca de 77% de todos esses 118 elementos da tabela periódica, os ametais apresentam aproximadamente 9% desses elementos. Tá? Eles são péssimos condutores de calor e eletricidade, né? Alguns alótropos do carbono até apresentam alguma condutância, alguma condutibilidade, melhor dizendo, de eletricidade, tá? Mas são exceções. Fechado? Então eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Eles também não apresentam o brilho, com exceção do iodo e da grafita, que a grafita também é um alótropo do carbono, e eles são quebradiços, portanto, eles são difíceis de serem modelados, né? Enquanto um metal, por exemplo, tu conseguia modelar ele, tu consegue fazer um arame, tu consegue dobrar um fio de cobre, por exemplo, os ametais não. Os ametais, se tu, por exemplo, pegares uma grafite, né, que é a tua lapiseira ali, tu consegue quebrar ela muito fácil, tu não vai conseguir malear ela, tá? Então eles são muito difíceis de serem modelados. Agora, os semimetais, que são apenas 6 elementos da tabela periódica, que são esses carinhas aqui, ó, dessa linha, ó, o boro, o silício, o germânio, o astato, todos esses azuis mais clarinhos aqui eu coloquei o polônio também nessa tabela, mas o polônio lembra que ele tem uma meia-vida muito baixa, tá? Então é muito difícil da gente encontrar ele naturalmente, tá?
Então, esses são 6 elementos que a gente chama de semimetais, tá? Os semimetais, eles vão ter uma propriedade intermediária entre metais e ametais, né? Eles podem ser dopados. O que é dopado? Imagina que tu tem uma liga metálica e aí tu coloca um átomozinho de germânio, por exemplo, um átomozinho de silício, por exemplo, ali nesse circuito eletrônico, que seja, tá? Quando tu coloca esse átomo, essa substância ou esse circuito vai apresentar propriedades específicas. Isso a gente chama de dopagem, tá? Isso é uma tecnologia muito usada na chamada nanotecnologia, né? Há tecidos de prata que são dopados de prata também, por exemplo. Mas os semimetais foram os pioneiros dessa dopagem de circuitos eletrônicos, né? E aí que vem o nome do Vale do Silício, né? O Vale do Silício é um polo de alta tecnologia lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles usam muito silício para dopar circuitos eletrônicos, né? Então as grandes empresas de tecnologia mundiais têm suas sedes lá nesse Vale do Silício. Tranquilo? Depois temos os gases nobres, que apresentam uma inércia química, que tem estabilidade eletrônica, né? Então, quando a gente falar de ligações químicas, nós sempre vamos recorrer aos gases nobres, né? Onde os elementos mais eletronegativos em uma ligação química, ou seja, aqueles que possuem atração por elétrons, eles vão tender a uma configuração eletrônica dos gases nobres, tá? Porque os gases nobres apresentam inércia, eles não reagem com quase nada. Há compostos de xenônio, por exemplo, xenônio com flúor, tá? Isso existe, xenônio com nitrato também existe, tá? Mas se tu fores olhar aqui, ó, o xenônio já tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camada, então ele já vai ter mais elétrons, então ele pode ser suscetível a algumas reações químicas, tá? Então há compostos de xenônio sim na natureza. Fechado? Hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Ó, nota que ele está aqui com uma corzinha diferente, né? Ele não tá aqui, ele não pertence aos metais alcalinos terrosos, que é a família 1, tá? Ele tá numa corzinha diferente, então ele não pertence a esses metais alcalinos terrosos, não possui família alguma, porque, ora, depende com quem ele está reagindo, ele vai se comportar realmente como um metal, ora, ele vai se comportar como um ametal em termos de reatividade, né? Isso a gente vê lá em NOx, que o hidrogênio, quando se liga com um ametal, ele vai apresentar o NOx mais 1, quando se liga com o metal, ele vai formar um hidreto de NOx menos 1. Tá? Então o hidrogênio ele é um caso à parte e ele é muito abundante no nosso universo e a gente precisa estudar ele, né? Ele é muito inflamável, tá? E ele ainda é presente na nossa vida na forma de H2, tá? E o hidrogênio é um potencial combustível, né, para carros com células eletrolíticas. Não temos a tecnologia presente ainda nisso hoje, mas futuramente pode ser que a gente obtenha algum carro, por exemplo, alguma máquina com combustível de hidrogênio. É legal ressaltar que já apareceu em questões, tá, que o hidrogênio é um dos elementos que mais proporciona acidentes em laboratório, porque ele é um gás muito fácil de ser obtido em reações químicas, né? Ele tem uma massa molecular muito baixa, ele tem um volume atômico, um volume molecular muito baixo, ele é fácil de ser obtido, então ele pode ocasionar alguns acidentes, tá? Então é um gás muito inflamável que ocasiona várias reações químicas. Fechado? Outra coisa que eu queria falar para vocês, esses elementos que estão em verde aqui, ó, são os elementos da vida, né? Lembra lá do CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre são os elementos necessários para a gente formar a vida, né? A nossa vida depende desses elementos. Fechado? Então esses são elementos que estão na tabela periódica e a partir dessa aula nós começaremos a manipular essas propriedades da tabela periódica e também saber onde elas se aplicam em reações químicas principalmente. Fechado? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham aproveitado bastante. Uma dica, tá? Deem uma olhada nos nomezinhos das famílias. Família 1, metal alcalino. Família 2, metal alcalino terroso. Família 17, família dos halogênios. Família 16, família dos calcogênios, tá? Bota num post-it isso aí, porque em alguns vestibulares mais tradicionais, que são aqueles que eu não gosto tanto, pode aparecer essas nomenclaturas de famílias. Fechado? Então, queridos,
Um beijo no coração, bons estudos, qualquer coisa, deixa teu comentário aqui que eu vou responder tua dúvida, certo? Tchau, tchau.